Olá, sejam muito bem-vindos ao Coffee Break SKF, uma série de videocasts com convidados para falar sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade e muitos outros assuntos, e sempre numa roda de conversa com um convidado. Eu sou Gilberto Sanches, gerente da área de Business Transformation da SKF, onde está inserido o SKF College. Se você ainda não conhece, entre aí no skfcollege.com, a nossa plataforma de treinamentos online. Lá você vai encontrar todos os nossos treinamentos, todos os nossos videocasts também vão estar lá. Então, entre aí, skfcollege.com. E lembrando aqui que no final desse vídeo a gente vai fazer uma surpresa para você entrar lá no SKF College. Fique com a gente até o final do vídeo. Bom, muito bem, para conversarmos hoje sobre gestão de ativos, estão comigo aqui o meu amigo Alex Pereira, que vai ser o co-host aqui do nosso videocast, e o nosso grande convidado da SGS, Erli Júnior. Pessoal, por favor, se apresente, Alex e Erli. Olá a todos, meu nome é Alex Pereira, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios e tecnologias na América Latina, trabalho na SKF há 22 anos, passei aí por diversas áreas entre operações, centro de serviço, vendas de serviços, e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui com o Giba, com o Erli, para agregar um pouco mais aí em relação ao conteúdo do podcast, ou melhor, do videocast. Legal também, né? Olá, meu nome é Erli, eu estou como gerente de orçamentos da SGS, né, a divisão que a gente chama de I&E, que é o Industries and Environment, com parceria com outra divisão nossa, que é a SGS Academy, equivalente ao SKF College, né? E estou na SGS há 3 anos, mas a minha carreira aí já está acumulando 26 anos, né? Os primeiros 23 anos são em manutenção industrial, em grandes multinacionais, e agora sigo na área de comercial e de orçamentos da SGS. Muito bem, lembrando a todos que o SGS Academy é nosso parceiro e também tem lá inúmeros treinamentos também online, presenciais, assim como o SKF College. Então, acessem também SGS Academy. Bom, então gostaria de agradecer a presença do Erli e do Alex, que toparam vir aqui no nosso estúdio gravar esse videocast para vocês. E não se esqueçam, já aproveita aí, deixa seu like, se inscreva no canal, faz tudo aquilo que os youtubers aí costumam te pedir para fazer, dá like, se inscreve, deixa seu comentário, que a gente promete que vai ler, e se for o caso a gente vai te dar aí uma resposta. E chega de enrolar, né? E vamos pro tema. Muito bem, Erli. Você disse aí que tem muitos anos de experiência, né, na área de manutenção. E eu queria começar com uma pergunta já polêmica, né? Na verdade, é uma pergunta que gera muita dúvida, né? E eu queria que você explicasse para a nossa audiência aí qual que é a diferença entre gestão de ativo e gestão de manutenção. Legal. Esses anos de experiência estão nítidos aqui na minha cara, né? Porque eu tenho 22 anos de idade e pareço que eu tenho 45. Por causa dos anos de manutenção, né? Mas enfim. A manutenção te deixou bonitinho. Deixou assim, bonito, né? Ela consumiu alguns anos da vida física, né? Mas é uma área fantástica, né? É um dos pilares estratégicos de toda empresa. Então, no passado já foi vista a manutenção como um custo, um mal necessário, hoje já é visto como um pilar estratégico, né? E as empresas que ainda não veem assim, elas estão defasadas de alguma forma. Então, essa questão de gestão de manutenção e gestão de ativos, ela é muito difundida no mercado. Muita empresa está implementando gestão de manutenção com o discurso de que está implementando gestão de ativos. E a gestão de ativos ela é muito mais ampla, né? Muito maior do que tudo isso. Tudo começa lá nos idos dos anos de 1970. Com foco muito forte no Reino Unido. Ali foi Começou tudo. O celeiro da gestão de ativos é no Reino Unido. As empresas britânicas, elas, logo nesses anos, aí, já passaram tanto tempo, né? Elas já começam a ver a necessidade da competitividade em seus custos e começa a se interessar por estudos do custeio do ciclo de vida de um ativo, né? Então, desde o projeto dele, concepção lá no Greenfield,
até o descomissionamento, que é quando o ativo chegou no fim de vida útil e tem que sair fora. Então, eles começam a falar disso já nos anos aí de 1970. Quando isso chega em 92, mais ou menos, um conselho do Reino Unido, ele decide que era preciso começar a fazer alguma padronização sobre os conhecimentos do custeio do ciclo de vida do ativo. Então, eles publicam uma norma que é a ABS 3843. Ela fala de um guia para terotecnologia. Para quem não conhece o que é terotecnologia, né, para não ficar esse termo tudo, vem de como se fosse tecnologia para cuidar. Então, é um estudo, é uma derivação das áreas de conhecimento que estuda um ativo desde sua concepção, passando pelo projeto, implementação, posta em marcha, o comissionamento, a operação e manutenção, que é a fase mais longa de um ativo, até o descomissionamento. Estudando as práticas, as metodologias, como realizar a manutenção, Sim. como realizar a operação e o processo. Como é o nome disso ali, para a galera gravar aí? É terotecnologia. Terotecnologia. Eu também não conhecia esse termo ali. Então, tero vem do grego cuidar, né? Então, é uma área de conhecimento que, de fato, não é tão difundida assim. São especialistas que eles ajudam a estudar o ativo enquanto ele está no projeto de concepção dele, para que depois as pessoas que operam e realizam a manutenção não sofram tanto. Porque às vezes você monta um ativo, uma disposição dentro da planta que o cara não consegue acessar o ativo mais. Não consegue desmontar ele, não consegue realizar uma manutenção. E até nesse momento aqui vamos entender ativo como equipamento. Sim. Para que não fique muito vago, né? Quando chega em 2002, também no Reino Unido, entende-se que precisava já de uma norma que padronizasse o conhecimento de gestão dos ativos. Aí já saiu do que era só custeio do ciclo de vida do ativo, né? Que é desde o conceito inicial até o descomissionamento, já passa para uma gestão de ativos como um todo. Isso em 2002. Então, alguns especialistas se reúnem e começam a redigir a PAS 55. PAS é o Public Available Specification, ou seja, um documento público disponível que falava da gestão dos ativos, em especial dos ativos físicos. Né? Isso em 2002 começa esse desenho. Em 2004, eles saem com a primeira versão, só que ela foi redigida só por especialistas do Reino Unido. Certo. Como o mundo começa a descobrir isso e perceber que é interessante, eles entram em uma nova revisão, isso ali em 2004, e já chamam especialistas do planeta todo, dos países mais, planeta todo é um exagero, mas de países relevantes, industrialmente desenvolvidos, Sim. e fazem uma nova revisão que é publicada em 2008, já com a opinião de especialistas de mais países do mundo. Né? Isso em 2008 é publicada a primeira versão. A Brahman faz uma tradução dela em 2011. Certo. Então publica uma versão em português. E até aí não é ISO 5000? Ainda não é ISO 55000 ainda. Ainda não é. Ainda falava-se só na PAS 55, que foi a primeira norma que levou a discussão para um âmbito global e mundial. Né? Em 2010, começa-se um comitê da ISO a discutir de fato a redação da ISO 55000X. Tem a 55.000, 55.001 e 55.002. Sim. Então é lógico que ela toma como embasamento conhecimentos que já estavam redigidos na PAS, na Sim. PAS 55. Né? Eu não precisaria reinventar a roda do começo. Exatamente. Em 2010 isso começa e toma-se 4 anos. Isso vai até 2014. Em 2014 é publicada a primeira versão da ISO 55.000. E no Brasil é publicada ao mesmo tempo. Geralmente as coisas saem lá fora primeiro para depois chegar aqui, né? A ABNT entende essa norma como válida e cria a NBR ISO 55.000X, que é a 5.001, a 5.000, 5.001 e 5.002, e já publica junto, globalmente, com as versões em inglês e francês, que são os idiomas oficiais da ISO. Orly, e aí você falou que nos anos 70 a gestão de ativos estava baseada no custeio, ciclo de ativo. Exato. E tal. E aí, a partir desse momento, a abrangência da gestão de ativos, como que ela ficou? Aí em 2002 que começa a se entender isso. Né? Então, a pergunta original, né? A diferença da gestão da manutenção para a gestão de ativos. Né? A gestão de ativos é o guarda-chuva maior. Ela só está abaixo da gestão da corporação, das diretrizes organizacionais. Sim. Então, toda corporação tem lá seus objetivos e metas organizacionais, vem o maior guarda-chuva que pode ter, né? Abaixo vem um guarda-chuva da gestão de ativos. Gestão de ativos, quando fala dos ativos, para quem não é do meio de engenharia, de manutenção, o termo gestão de ativos é muito associado a ativos financeiros. Ativo fixo, né? Então o cara pensa assim, ativo, não, gestão de ativos. Tem muitas empresas aí, até onde eu moro mesmo, em Barueri, tem lá algumas empresas de gestão de ativos, mas eles estão falando de ativos financeiros, né? Fundos de investimento, fundos de pensão, ações, fundos imobiliários. Então esse termo é muito comum. Então
para quem não é da área de engenharia, costuma ouvir dessa forma. Mas a gestão de ativos que a gente está falando é gestão de equipamentos, prédios, infraestruturas de processos produtivos industriais. Só que a gente tem ativos humanos, as próprias pessoas, né? Então, ativo é tudo que tem valor. Então, Sim. gestão de ativo é gerir, monitorar, controlar, para que um ativo dê resultado, tenha performance, tenha a sua vida garantida. Enfim, pode ser um ativo humano, pode ser um ativo informacional, que é todo conhecimento escrito que uma corporação desenvolve, a SKF. Imagina quanto de ativos informacionais vocês têm, né? Empresa secular, tudo que foi registrado. Qual é o preço disso? Né? Exatamente. SGS também é uma empresa secular também, né? Há um século e meio já. Então, o que ela tem de ativo informacional? A gente tem os ativos financeiros, que são os pilares de todas as organizações com fins lucrativos. Temos os ativos intangíveis, que é a imagem da empresa. Exatamente. Então, vi de casos aí que a gente já viu de tragédias, né? O que acontece com a imagem da empresa, né? Então, os ativos financeiros, que são os valores, vão lá para baixo, né? Evasão de ativos humanos. Então, o ativo intangível é o que as marcas mais procuram zelar. E temos os ativos físicos, que foi o conceito inicial para a gestão de ativos, que é a máquina, o equipamento. Então, a gestão de ativos, ela está falando de gerir todos os tipos de ativos e em todos os departamentos de dentro de uma empresa. RH, que cuida das pessoas, suprimentos, supply chain, almoxarifado, manutenção, operação, processos, engenharia. EHS, principalmente o EHS, SSMA, para algumas empresas. E aí a manutenção é uma caixinha. É um pilarzinho da gestão de ativos. Então, assim, quando fala assim, gestão de ativos, está falando de toda a gestão da empresa, de todos os tipos de ativos. A gestão da manutenção é um dos pilares, um pilar importante. E dentro da gestão da manutenção você tem as derivações, né? Manutenção baseada em condição, manutenção baseada no uso, que antigamente falava mais preventiva, preditiva e corretiva. Hoje a terminologia já mudou mais para baseada na condição, baseada no uso, onde a SKF é uma das líderes mundiais, se não a líder mundial, na parte de rotativos. Né? Então, a manutenção de equipamentos dinâmicos, né? Monitoramento da condição e manutenções preventivas baseadas no uso, tudo mais. A SGS já é uma das líderes mundiais na manutenção de integridade de ativos estáticos, né? Então, todos os vasos de pressão, tubulações, caldeiras, coisas do tipo. Né? Então, a gestão da manutenção é uma das caixas, como tem gestão financeira, gestão de RH, de uma gestão de ativos, e em cima tem a decisão estratégica da empresa, né? Que é o guarda-chuva maior ainda. Deu para entender bem, né? A abrangência, a diferença da gestão de ativos, da gestão de manutenção e a abrangência, né? Passando por todas essas áreas. Exatamente. Muito bacana a explicação. E ela cuida de todo o ciclo de vida do ativo. Então, a gestão de ativos não é só o que está acontecendo hoje. É do dia que alguém tem uma ideia de conceber um equipamento, que é onde entra a terotecnologia, né? Então, o cara pensou, nossa, eu vou montar uma planta que faz isso. Ali já começa a gestão de ativos. Por isso que a gente passa pelo CAPEX e pelo OPEX. Porque lá atrás, a gente está falando de investimentos de capital ainda. Né? Não, é até interessante que tem um exemplo, né, de uma empresa que ela projetou uma linha de produção, só que antes ela fez o galpão, né? E projetou a linha de produção. E aí, um dos equipamentos, ele ficava bem do lado de um pilar, uma coluna, né? Que tinha. E aí ele teve que mudar o projeto da linha, jogar um pouquinho mais para frente, para conseguir fazer a manutenção naquele equipamento. A falta da terotecnologia, né? Exatamente. Por isso que é tão importante, né? Muito importante. E a gestão de ativos vai cercar tudo isso, né? Porque ela tem um apelo muito forte à gestão de mudanças. Exato. Então, é um dos pilares que a gente vai conversar. O Eli, aproveitando que você falou aí da terotecnologia, tem um outro termo que você colocou aqui, CAPEX e OPEX. Explica para a nossa audiência aí a diferença entre CAPEX e OPEX, para ficar bem claro quem é quem. Legal. Isso, para quem está dentro da indústria, nível de gestão já é um conhecimento bem difundido, né? Então, o CAPEX, né, a sigla de Capital Expenditure, então, ou seja, os dispêndios de capital, tem muito a ver com investimentos. Então, quando eu invisto dinheiro, capital, que vem do lucro do acionista, do bolso dele, para aumentar a capacidade produtiva, aumentar a performance, atender requisitos normativos. Então, vem uma alteração lá na NR3, que é a norma para vazagem de pressão, fala que a partir de agora as inspeções externas terão que ser realizadas a cada 3 meses, e não mais 6. Então, isso vai ter que ser feito algum tipo de investimento. Pode ser que seja compra de equipamentos, ou que fale que um equipamento, agora aconteceu muito com a NR10, né? Que os equipamentos tinham que ter determinadas características, né? Proteções e tal. Então, isso entra uma fatia de investimento. Se quer aumentar a produção, quer atender o requisito de segurança, qualidade,
tudo isso entra por dispêndio de capital, ou seja, quando o investidor está pondo dinheiro para melhorar uma característica ou atender algum requisito legal. Então, esses são os desembolsos de capital. O OPEX são as despesas operacionais, que é o Operational Expenditures. Então, é tudo que eu gasto na minha rotina. No dia a dia. No meu dia, para manter o negócio vivo. Né? Então, eu investi... E tem uma questão aí até de tributação também, até né? de tributação. O CAPEX, eu acho que você consegue recuperar mais, depreciar ao longo do tempo. As empresas que estão fortes aí no ESG, que agora está em voga disso aí, então tem que respeitar isso com muito critério, né? Porque existe uma tributação diferenciada para custos operacionais e custo de capital. Existem incentivos dados pelos governos, né? Para quem potencialize a indústria, então de forma que a gente coloque capital e faça a indústria crescer, gere emprego, melhora o PIB e tudo mais, né? Então as empresas têm que usar isso com bom senso e razoabilidade, né? Existem casos que aí a gestão de ativos, por estar muito associada ao compliance, existem casos de empresas que podem tentar realizar tarefas de manutenção com verbas de CAPEX. Isso não é legal para empresas que seguem regras de compliance. Então, às vezes, o orçamento está curto em manutenção, que é uma despesa de OPEX, é uma despesa operacional, sim, e o cara acaba tentando usar verbas de CAPEX. A legislação ela dá algumas margens. Ela dá algumas margens. E você sabe que assim, eu já pude ver também que tem determinados equipamentos que têm contato com o material que está sendo produzido, o produto. Exato. E aí pode ser caracterizado que é CAPEX. Exato. Por conta disso. Desgaste, né? Existem algumas recomendações, mas não são tão numéricas, né? Assim, não são com tantos limiares. Se é um item de desgaste, que ele está ali o tempo inteiro desgastando, uma correia transportadora. Então, você vai fazer um remendo e tal, aí, entrou em despesa operacional. Só que, se eu vou ter que trocar a correia inteira, eu vou ter que fazer um investimento. Se eu vou estender a vida útil de um ativo, então ele esperava que ele durasse 10 anos. E eu vou fazer um investimento, ele vai durar mais 10, isso é CAPEX. Certo. Então é um investimento de capital, ou seja, eu estou estendendo a vida útil, estou trazendo produtividade. Agora, se é um reparo, é uma trinca, que eu vou lá e faço uma soldinha. Então, é uma fronteira muito tênue, né? Completar um nível de óleo. Uma graxa, por exemplo, toda hora eu tenho que pôr. Isso é despesa operacional. É óbvio que a graxa vai baixar, que ela vai evaporar, que o óleo vai evaporar. Exatamente. Enfim. Então, por exemplo, uma reforma no equipamento, uma reforma geral, poderia ser entendido como CAPEX. Exatamente. Então, as empresas que têm essa parte de compliance financeiro muito rigorosas, é o que se espera de uma empresa que tem uma ISO implementada, né, 55.000, então ela vai ter que respeitar isso com muito critério, né? Especialmente porque em auditorias é facilmente detectável esse tipo de manobra, né? Sim. A pessoa chega lá, poxa, você trocou um motor queimado. Motor queimado, eu estou colocando um equipamento novo. Investimento. A depender. Algumas empresas podem entender que ele se desgastou com o projeto. Tem a ver também com o valor do ativo todo, né? Tem muito a ver com isso. Se ele é minúsculo em comparação ao ativo, ele pode ser considerado o OPEX e entrar o revestimento de uma tubulação, né? Em mineração tem muito, nas tubulações revestidas de poliuretano, né? Outras coisas, né? PAD, borracha e tal. Aquilo ali vai desgastando, então a reposição daquilo é meio custo operacional, né? Agora, se eu tenho que trocar a tubulação toda, suportação, porque chegou no fim de vida útil, aí já é um investimento de CAPEX, né? Então a fronteira é bem tênue ali, né? Então saber usar com responsabilidade. É verdade. Perfeito, é legal a gente colocar isso para a audiência, né? Para que entendam os riscos aí e aonde colocar cada um, para não cair em nenhuma cilada aí. Exatamente. E se prejudicar. Aproveitando aqui o bate-papo, a ISO 55000, ela considera apenas a gestão de manutenção ou dos ativos de manutenção, ou ela considera a gestão de ativos da empresa? Sim, o texto da ISO ele fala disso, que apesar de ela ter sido redigida para ativos físicos, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de ativo. E como toda ISO, ela traz recomendações gerais e genéricas, que cabem a cada instituição, cada empresa, cada empreendimento, aplicar da forma que melhor entende. Ela só traz recomendações gerais, tipo a ISO 9000. Ela fala dos controles de qualidade, para garantir que um produto seja feito sempre do mesmo jeito, né? Só que ela não vai falar de como que é uma pizzaria. Tem que fazer assim, né? Porque como é que ela falaria? A pizzaria quer ter ISO 9000. E uma indústria de polímeros também quer ter. Puxa, são universos completamente diferentes. Então, aí cada empresa define a profundidade da aplicação. Exatamente. Né? Então, até o primeiro requisito
né, da ISO 55000 é o contexto organizacional. Uhum. Então, eles analisam, eles não, né? Quem estiver implementando, né, que é um especialista em implementação de ISO, né, um profissional que tem esses conhecimentos que eu estou descrevendo, ele tem, não que ele tem que ser especialista em tudo, ele não tem que ser especialista em finanças, em RH e tal, mas ele tem que entender a norma, o que a norma pede, e ele vai ajudar a corporação a coordenar a implementação de uma norma. Seja ela para que a empresa seja certificada, mas, se for um requisito que alguém estiver exigindo, né, uma outra instituição, ou seja porque a empresa quer melhorar seus processos. Exato. Não necessariamente ela precisa se certificar. Ela pode ter todas as melhores práticas que são adotadas, personalizar isso para ela, certamente ela vai estar num patamar melhor do que ela está sem a implementação de nada. Muito bom. Eli, e aí você falou da diferença da ISO, da PAS 55, da gestão de ativos, da gestão de manutenção, do CAPEX, do OPEX, falou da abrangência, onde tem lá finanças, suprimentos, RH, EHS, e tem vendas ali também, né? Dentro dentro desse contexto, né? Qual que é o papel aí de vendas dentro da gestão de ativos, né? Hoje eu mudei de lugar na mesa, né? Então, antes eu era o cara de manutenção e ficava chateado com os caras de vendas. Aí eu passei pro comercial, né? Então, te botaram para vender agora. Tô pagando língua, né? Mas, enfim. Então, voltando à gestão de ativos, né? A gestão de ativos é fazer com que todos os departamentos de uma empresa trabalhem de forma unida, coordenada, em prol do resultado do ativo físico. Certo. Então, o que busca a gestão de ativos, em especial a ISO 55000X, porque tem as variações, e a PAS 55, lembrando que PAS 55, ISO 55000, as publicações do GFMAN, que é o Global Forum on Maintenance and Asset Management, que é o Fórum Global de Gestão de Manutenção e Gestão de Ativos, o IAM, que é o Institute of Asset Management, que é quem redigiu a PAS 55, né? Tudo fala da mesma coisa. Então, o GFMAN ele tem o Asset Landscape, Asset Management Landscape, que é o panorama geral da gestão de ativos. Lá tem bem detalhadinho, 39 disciplinas, 39 pilares muito importantes para que seja implementada a gestão de ativos. O IAM também tem as suas publicações, que é o Asset Management Anatomy, enfim, então tem livros do Lafraia, que é uma das minhas referências de conhecimento, né? João Ricardo Lafraia, que traz toda uma literatura. Ele tem o livro Gestão de Ativos, que eu tenho, e tem o Vivendo a Gestão de Ativos, que eu tenho também. Muito bom. Então, já li ambos. Eles, é um conhecimento imenso, né? Eli, mas você tá fugindo da pergunta aí. Como é que venda? Você falou que foi pro lado da mesa, você não quer responder, né? Não, então vamos lá. Como é que venda tá inserida aí? Eu escapar, mas aqui não tem coisa não. Me perdoem, meus amigos aí de vendas. Mas, enfim. Então, como a gestão de ativos, ela olha todos os pilares sob o olhar do ativo físico, como se fosse a máquina lá pedindo socorro. Ela olha para o cara da manutenção, cuidado com essa chave aí, né? Essa chave tem que usar em mim, não. Não é esse parafuso, não é esse rolamento aí, não. Que rolamento é esse xing-ling que você está trazendo aqui? Só SKF, né? É lubrificante, tem que vir, tem que vir com as coisas certas. É o olhar do ativo com as áreas. Certo. E a gestão de ativos, o que ela visa trazer? Que todos os departamentos cuidem do ativo, tal como cuida da manutenção, tal como cuida da operação. A operação nem se fala, né? Eles estão em contato direto tentando extrair o máximo do ativo. E a gestão de ativos ela tem que trazer o equilíbrio entre custo, risco e desempenho. Então a gente vai chegar nas vendas. Todo ativo tem uma capacidade produtiva. Ele foi projetado para dar tantas toneladas hora, tantas unidades por minuto, enfim, todo ativo tem uma capacidade. O setor de vendas é um dos setores que estão debaixo do guarda-chuva da gestão de ativos. Como está a manutenção, operação, financeiro, RH, supply chain, está todo mundo debaixo desse guarda-chuva. E tem que ser montado um comitê de gestão de ativos. Esse comitê de gestão de ativos ele vai ter um representante de cada área. Certo. E todos com uma diretriz superior, tem que vir da alta gestão, top-down mesmo. Ele é redigido, inclusive, uma política de gestão de ativos. Todos esses representantes de todas as áreas vão ter que respeitar os limites dos ativos, inclusive o departamento de vendas. Então, é lógico, o setor de vendas respeita uma diretriz de alguém, né? O cara não inventa as próprias metas, um vendedor. Então, alguém lá de cima da alta gestão falou, cara, você vai ter que vender tantos milhões esse ano, tantas unidades, tantas toneladas. E pode ser que essa meta seja além da capacidade do ativo físico. Isso é muito comum. Então, o ativo foi projetado para 100 toneladas hora. E ele está submetido a um regime de 120 toneladas hora, 140 toneladas hora. Então, todo aquele estudo de engenharia que foi feito para aquele equipamento tivesse que ser lubrificado a cada 6 meses,
ou cada 20 mil horas, ou o rolamento, enfim, tivesse trocado tanto tempo, acaba que com essa aceleração do desgaste, esse equipamento vai quebrar de forma prematura, em um momento inesperado, que é o pior ainda. E o que se faz normalmente, né? Então, é feito um plano de vendas com capacidade acima do ativo. Certo. E o que vai ter que ser feito? Aquelas famosas paradas de manutenção periódicas, que são exigências do equipamento. Então, começam a ser bypassadas. Então, assim, pô, já tem que ter uma parada amanhã porque está completando 10 mil horas. Para a gente trocar óleo, graxa... Vamos colocar mais para frente aí. Aí, segura essa parada aí e vamos deixar para lá. Só que uma parada que às vezes ia durar 2 horas, pra você desmontar, fazer uma limpeza do mancal... Vai durar mais. Se for um motor elétrico, por exemplo, de potência alta, 500 cavalos, por exemplo, e ele já entrou num alarme. Ele estava previsto ali, é lógico que as previsões que são dadas pelos fabricantes são em condições laboratoriais. Quando põe lá no meio industrial, atmosfera agressiva, poeira, umidade, lama, enfim, tudo isso altera, e por isso que tem um monitoramento da condição, né, que a SKF faz ele muito bem. Oli, mas você falou da parada de manutenção, que às vezes ela vai ter que ser postergada ali, frente, né? Mas também, eu já trabalhei em máquina operatriz, o Giba também, né? Tem lá um potencial. Nós já trabalhamos um dia, Alex, isso que você quer dizer, né? Um dia você já trabalhou, hoje só agora o videocast. Tem lá um potenciômetro, que você consegue aumentar a velocidade da máquina ali no potenciômetro, né? Tá lá, 95, você fala, poxa, tô atrasado aqui na produção, ou precisa produzir mais esse mês, né? Tem o Gantt lá, que tem todo o planejamento. Exato. Vou colocar 110 aqui. E dava para perceber os efeitos, assim, no processo de usinagem, né? Tem que ver, né? Que é natural, ou seja, tem que respeitar realmente as condições aí de cada ativo. O que ele foi planejado para fazer é cumprir, realmente. Aí, por isso que existe um comitê de gestão de ativo, que vai estar o plano produtivo, que vai estar o cara de vendas, que vai estar o financeiro. E essas pessoas elas vão ter que conversar juntas. Qual é a capacidade dos meus ativos respeitando as paradas de manutenção programadas? Então, cara, se ele tem que... A disponibilidade prevista dele a disponibilidade é o quanto o equipamento está disponível para operar sendo utilizado ou não. Tem fator de utilização e tudo mais. Sim. Então, se ele tinha uma previsão de operar tantas horas, tem a ver com cálculo de confiabilidade e tudo mais, né? Que é a probabilidade do equipamento atingir a performance esperada dentro de um determinado período de tempo. Nosso estudo está calculado. Vocês gostaram do jeito que eu falei, né? Ficou bonito. Falei, sim, eu estou decorando isso desde ontem. Mas, enfim... Se esse equipamento está projetado para uma determinada quantidade de horas de operação, isso vai ter que ser respeitado. Certo. Porque uma parada, igual um motor elétrico, por exemplo, né? Se um rolamento que quebra, uma paradinha que antes seria ali de relubrificar, de fazer uma limpeza de 1, 2, 3 horas no máximo, se aquele rolamento quebra, aí o rotor já roça o estator, aí você já tem que trocar um motor caríssimo, a duração da parada fica muito maior. Isso é muito comum em indústria de processo contínuo, né? O pessoal quer tirar um pouquinho mais de produção, aumentar um pouquinho a velocidade, mas aquele pouquinho pode colocar a máquina inteira em ressonância e colocar tudo a perder. Exatamente. Né? Então, o que você quer dizer com isso é que não adianta vendas querer vender mais com aquela mesma capacidade produtiva, ou seja, espremendo a produção e, claro, espremendo os ativos. É isso, certo? Exatamente então, isso teria, se eu soubesse disso antes, teria evitado muita discussão minha com o Alex, né? Porque ele, como vendas, eu, gerente do centro de serviços da SKF, o tempo todo ele falava, Giba, não, 3 dias é muito, eu preciso de 2. E aí a gente vai e exaure os ativos humanos. Tem um novo aqui, ó. Muito bem. Vivendo e aprendendo, Erli. Muito bem. Então, muito bom. Vendas, financeiro, todo mundo precisa estar conectado para que o ativo seja maximizado. Isso é o que espera-se da o ciclo de vida dele é maximizado. Quantos anos máximos ele pode, com a performance ideal, balanceando custo, risco e desempenho. Então, não adianta eu querer mais desempenho se eu aumento o risco. Certo. Não adianta eu querer baixar custos se eu baixo custos e os riscos aumentam. Certo. Então, tudo tá coligado. Tá entrelaçado. Muito bom. Eli, aí para fechar esse tema aí, né? Você falou de otimizar o ativo e tal, né? O Giba falou aqui da produção, de aumentar a velocidade. E assim, teve um caso que a gente tinha ele estava monitorando, né? Uma máquina de um cliente. Chegou ali no final do mês, apresentou uma falha no rolamento que a gente falou, tu vai ter que parar para fazer a manutenção. E o cliente falou pra gente, consigo virar o mês para cumprir o plano, né? Algo aí uma pergunta natural, né?
que a gente fez? Como o tratamento térmico da SKF, ele é bainítico, né? As tensões elas estão comprimindo aí, resumindo, né? A falha ela tem uma evolução mais prolongada. A gente colocou o sistema online lá, monitoramento online, e acompanhou até virar o mês aí para o cliente parar no mês seguinte aí, um tempo que era sem deixar de atender ideal o cliente aí para fazer, né? Isso, tem que olhar todo esse contexto também, exatamente. Né? Tudo isso, com o comitê de gestão de ativos, isso começa a acontecer de forma mais padronizada. Nesse caso aí, vocês tiveram a proatividade de fazer isso, né? Mas tem empresas que não conseguir fazer isso. Muito bom. Perfeito. Agora vai ficar sério o negócio aqui, hein? Eita. Vamos lá. A gente queria saber aí quais são os requisitos para se implementar uma ISO 55000. Ou seja, o que é importante as empresas terem noção e implantarem na sua gestão de ativos. Sim, legal. Não vai ficar difícil não, porque eu tenho uma colinha aqui, gente. A colinha tá aí. Não dá para consultar os universitários, mas consultar as cartas. Tá certo. Né? Ó, aqui. Não, mas bacana que eu coloquei uns tópicos, porque a ISO ela é grande, né? Então tentei fazer uma síntese para a gente poder discursar. Ótimo. Então, quando a gente fala em requisitos, não quer dizer que são requisitos que a empresa tem que ter para implementar, não. Não tem que ter nenhum requisito para implementar. Basta querer. O único requisito é a querência, vamos chamar assim, né? Mas não tem requisito para que se implemente, né? Lógico que vai variar do grau de maturidade de gestão que cada empresa está. Existem empresas especializadas em consultorias para a implementação da ISO 55000. Então, a demanda por profissionais que conhecem isso, ela é grande. Não necessariamente que as empresas queiram se certificar, mas elas querem, sim, obter as melhores práticas, né? Então, requisitos não precisa nenhum. Agora, a ISO em si, ela tem o que a gente chama de requisitos auditáveis. Não são coisas que eu tenho que ter antes, não. São coisas que você vai implementar e ela vai te auditar nesses requisitos para ver se você está apto a uma certificação. Se for o interesse da empresa se certificar na ISO. Muito parecido com a ISO 9000 ou qualquer outra norma que seja requerida, né? Por mais que a empresa não queira ter a ISO 9001, não querer ter a certificação, é notório que se ela segue o que a ISO recomenda, ela vai ter um processo mais controlado. Com certeza. Da mesma forma, é a ISO 55000. Eu não quero ter certificação, porque eu não entendo que um quadrinho lá vai agregar um valor para mim. Mas as melhores práticas, inquestionavelmente, vão trazer melhores resultados para a empresa. Sim. Então, não existem requisitos prévios, mas existem requisitos a serem implementados, né? São pontos de implementação. Então, o primeiro é o contexto organizacional. Então, a ISO ela tem os 10 tópicos, os 10 capítulos, quer que seja, as ISOs estão padronizadas agora, né, em 10 tópicos. Então, existem outras que também têm os mesmos 10 tópicos. E ela segue o fluxo do PDCA, que é o planejar, fazer, checar, conferir e atuar na correção. Então, ela segue mais ou menos a mesma metodologia, né? Então, o primeiro tópico é o contexto organizacional. Do que se fala, do que fala isso na ISO, né? Uma coisa é implementar a ISO 55001, a gestão de ativos, em um shopping center. E outra coisa é implementar numa offshore, numa petroleira, numa química, numa usina nuclear. Uma papeleira. Puxa, uma papeleira. Então, cabe em qualquer lugar? Cabe. Só que tem que ser analisado o contexto da corporação. Eu não vou colocar a mesma profundidade de requisitos em um shopping center do que eu ponho numa usina nuclear. Mas ambas têm ativos. O shopping center tem a escada rolante, tem o ar-condicionado, tem elevador, tem banheiros, torneira, água, aqueles são os ativos físicos dela. E aquilo ali causa a impressão. Uma pessoa, quando vai ao shopping, ela quer se sentir bem. Sim. Então, ela quer sentir uma temperatura controlada, ela quer ir num banheiro limpo, ela quer chegar na escada rolante está funcionando. Então, ela tem como gerir os ativos dela também. E essa profundidade, ela muda porque você vai avaliar ali risco, custo performance. E para cada segmento desse que você comentou, são parâmetros diferentes. São variáveis aí que vão mudar, né? Um exemplo importante do shopping, por exemplo, né? A escada rolante tem uma certa criticidade. Mas imagina uma usina nuclear. Uma falha pode... A gente tem na história essas coisas. Com certeza. Chernobyl, então, exato. Imagina, Japão...
Então, E tudo ali, tem certamente... pesos diferentes, né? Elas tinham ainda, assim, metodologias de gestão aprimoradas. Talvez não tivesse aí 55.000, mas conceitualmente lá dentro devia ter muito do que essas normas falam, né? A ISO nada mais é do que um conglomerado de boas práticas. Compilado. Então, eles pegaram tudo, cara, eles chamaram os especialistas de vários segmentos, vamos sentar aqui. O que vocês acham que tem que ter numa empresa que traria uma ótima gestão? Minimizaria meus riscos e aumentaria minha performance, maximizaria meus resultados com os custos adequados. A gente não pode falar custos mínimos. Porque custo mínimo é tudo que um cara de manutenção, um cara de operação não quer. Né? Pode ser que uma pessoa financeira pense dessa forma. Por isso que unir as áreas faz com que os pensamentos se voltem ao ativo físico. Então, o cara financeiro ele foi treinado a isso. A reduzir custos e aumentar lucros. Exato. Só que eu não posso reduzir custos a qualquer custo. Né? Exato. É redundante, custo, mas eu não posso baixar meus custos tal que eu ponho uma usina nuclear em risco. Em risco, perfeito. Eu não vou gastar tanto com manutenção, mas qual o risco que você traz, né? Em não fazer as manutenções corretas? Isso a gente levou no extremo, né? Um avião é um ativo também. Opa, com certeza. É um ativo que se produz riqueza, é um ativo. Pode ser gente, pode ser uma máquina, pode ser conhecimento. Então, produz riqueza. Um avião, se não tem a sua gestão bem feita, aí eu não estou falando só da manutenção, mas do RH. Por que o RH? Porque é a pessoa que faz a manutenção. Então, tem que ter um processo de seleção de profissionais para que o profissional que esteja realizando a manutenção do ativo faça da forma que tem que ser, conforme o manual do fabricante. Segurança. Tem que ter uma matriz de capacitação, de treinamento. É um dos requisitos. Que os profissionais têm que ter também para executar bem aquela função. Exato. Então, o primeiro tópico, contexto organizacional. Então, aí já falo. Analise o seu contexto organizacional. Quais são os requisitos das suas partes interessadas? Quais os objetivos que você tem? O que você espera em implementar isso? Tudo para o ser humano, né, só faz sentido se tem valor, né? Se você tem que ter percepção de valor. Por que eu escovo meus dentes de manhã? Porque, poxa, senão nem eu não aguento depois. Além do mau hálito, doenças inúmeras. Cárie, tem doenças cardíacas que estão associadas a problemas dentários, né? Então, assim, eu tenho uma razão para isso. Eli, e diz pra gente aí, qual o próximo requisito? O próximo requisito é a parte de liderança, né? Para implementar uma ISO dessa, como qualquer outra, a direção tem que vir da alta gestão. Então, é top-down. Se não é visto o valor pela alta gestão de uma corporação, isso não vai permear até os níveis mais baixos da empresa. Então, primeira coisa, liderança. Vir da alta gestão, a gente precisa definir papéis e responsabilidades. Quem vai fazer o quê dentro de um comitê de gestão de ativos? Essas pessoas serão empoderadas, terão as autoridades definidas, as suas responsabilidades, e tem que ser redigida, inclusive, uma política de gestão de ativos, tal como tem política de qualidade, política de IHS, também terá mais um quadro lá da política de gestão de ativos, né? Perfeito. Que é um acordo firmado com todos ali dentro da empresa que os ativos começarão a ser cuidados da forma que precisam ser, né? Então, esse é o segundo requisito. O terceiro requisito é a parte de planejamento. Lembra que a gente está seguindo o PDCA. Então, eu tenho que planejar tudo que eu vou operacionalizar nessa implementação da ISO. Depois eu implemento de fato, confiro, faço os meus monitoramentos por indicadores e corrijo os desvios que assim se derem e pratico a melhoria contínua. Então, ela vai seguir o PDCA. Certo. Então, o terceiro requisito é a parte de planejamento. O que visa um planejamento qualquer? Mitigar os riscos ou eliminá-los. Quais riscos? Os riscos que podem minar a implementação da gestão de ativos. O que eu posso ter de risco no meio do caminho que vai me fazer não conseguir atender meus objetivos? Podem ser pessoas resistentes à metodologia ou que não percebam o valor. Certo. Podem ser dificuldades inúmeras, pode ser decisões dos acionistas. Então, enfim, pode ser um monte de coisa. Então, se parte do interesse em implementar, então o planejamento ele vai mitigar todos esses riscos e vai potencializar as oportunidades. É como se fosse um SWOT, uma matriz das fraquezas, oportunidades, riscos, etc., para que a gente consiga chegar no resultado esperado. Se falha-se no planejamento, certamente os próximos passos vão dar errado. Né? Exatamente. Inclusive, tem um dizer, né? A gente tem que gastar muito suor no planejamento para gastar pouco sangue na batalha. Exatamente. Então, perfeito. Essa parte do planejamento é crítica nisso. Definir os objetivos é muito importante. Para que implementar essa ISO aqui? Com ou sem certificação, né? O próximo requisito é a parte de apoio, que a gente fala dos recursos, competências, conscientização e comunicação. Lógico que eu fiz um resumo, sumário bem apurado. Então, recursos. O que a empresa vai ter que disponibilizar de recursos? Vai ter que comprar algum software,
implementar salas de reunião, coisas do tipo. Vai ter que pagar treinamentos para as pessoas, preparar profissionais aptos a implementar ISO e entendê-la, né? Antes de querer implementar, tem que entender, né? Isso é o principal. Vamos falar das competências. Quais são as competências e habilidades que as pessoas precisam ter? Então, às vezes, um curso de preparação por um auditor ou como se fosse um gerente de projeto capaz de implementar uma ISO dessa é importante, vai ser tratado nas competências. Conscientização. Fazer com que a pessoa, desde lá o nível mais baixo da hierarquia até a autogestão, entenda quais são os valores. De novo, o ser humano só lida com as coisas desde que ela não traga esforços que não sejam convertidos em resultados perceptíveis. A gente só faz as coisas pelo amor ou pela dor. Ou é porque, se eu não fizer, eu ganho uma penalidade e dói no bolso, ou é porque aquilo me traz um benefício, algum tipo de prazer imediato, né? Então, Eli, desculpa te interromper. Eu queria dar um aviso aqui para a nossa audiência, que a SKF e a SGS estão preparando aí uma surpresa aí. Mais para o final a gente fala para vocês. Nós vamos ter aí como portar nessa parte aí, digamos, da parte educacional, né? A parte de competências. Segura aí até o final que a gente vem com novidade.